Olá, amigos e irmãos, eu sou o Wagner, você está assistindo o canal Verdade das Escrituras. O meu objetivo aqui é mostrar que a religião não é algo que nos liga ao Criador dos céus e da terra. E essas pessoas que se dizem representantes do nosso Salvador ou do nosso Pai, elas estão nos enganando. E hoje eu quero falar justamente a respeito deles. Eu quero falar dos falsos profetas. Será que são realmente ungidos do Senhor ou estão enganando as pessoas? Bom, as Escrituras nos mostram que chegaria um tempo onde eles estariam por aí aos montes. Esse tempo chegou ou ainda chegará? Bom, lendo as Escrituras nós vamos poder perceber se já estão aí e quem são, como agem, o que fazem e o que caracteriza que essas pessoas sejam conhecidas como falsos profetas. Vamos começar pelo livro de Mateus, no capítulo 24, que é uma narrativa do nosso Salvador. E a primeira parte que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: os discípulos perguntaram para o nosso Salvador assim, ou pediram, que ele dissesse alguma coisa, e falaram assim: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, então, depois dessa pergunta, que eles querem dizer quando vai ser o fim, quando chegará o fim, quando será a consumação. E aí, ele já logo de cara já respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, no capítulo 24 de Mateus, no verso 3, os discípulos falam, dizem quando sucederão essas coisas. E já no verso 4, o nosso Messias diz assim: vede que ninguém vos engane. Olha o verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele já fala, vão vir pessoas que vão tentar enganar vocês, tomem cuidado. Depois, no verso 11, ele fala de novo, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então ele já está avisando que nesses últimos tempos chegariam muitos falsos profetas. No verso 24 de novo, olha só nesse capítulo 24 de Mateus ele fala 3 vezes. Olha o que ele fala no verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bom, está claro aí que no final dos tempos, quando os discípulos aí perguntaram, ficou claro, que eles, conforme o nosso Messias explicou, que no final dos tempos, chegariam muitos falsos profetas. E o apóstolo Paulo, em 2 cartas diferentes que ele escreveu para Timóteo, ele confirma isso. Olha só, no primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, começando do verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Quando fala que proíbem o casamento, não pense que é apenas a Igreja Católica, tá? Porque o casamento, a palavra casamento, foi colocada na nossa mente que só significa aquela liturgia, que é feito dentro da igreja ou dentro desses lugares religiosos, e casamento não é isso, tá? Eles proíbem o sexo, e é isso que está dizendo aqui. Olha só, no verso 3, que proíbem o sexo e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por
quantos conhecem plenamente a verdade. Então ele está falando aqui, eu vou fazer um vídeo muito em breve sobre a respeito desse né, o casamento, dessa palavra, mas olha o que ele está falando aqui. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com gratidão, ações de graça com gratidão, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então você pode receber com gratidão. Mas o que eu estava falando é que Paulo aqui ele deixa claro, né, que está escrito aqui, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha isso. Na segunda carta que ele enviou a Timóteo, também no capítulo 4, olha só, a partir do verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então quer dizer, Paulo está falando assim, ó, que no fim dos tempos as pessoas se apostatarão e elas vão gostar, elas vão procurar esses mestres que falam coisas agradáveis, coisas que elas gostam de ouvir. E elas não vão suportar a verdade. Elas vão gostar de ouvir essas coisas. Quando? Nos últimos tempos, no final dos tempos, o mesmo que o nosso Salvador disse lá em Mateus 24. Então, cabe a você entender, procurar. Nós já estamos nessa época. Pense, e reflita e tire suas próprias conclusões. Continuando, vamos começar a busca pela identificação, a identidade de quem são esses homens. Olha só o que diz em Mateus 7. A gente, começando a imaginar que o que nós vivemos, a nossa atualidade e o que está escrito, vai começar a ficar bem claro. Mateus 7, a partir do verso 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então veja, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você tem que procurar. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nós temos que ver o que essas pessoas fazem, para a gente conseguir identificar. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Queridos, não pense que as pessoas vão receber um castigo aqui nessa terra. O castigo está reservado para aquele dia. Para o dia do acerto de contas, o dia do julgamento. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta só dizer Senhor, Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Tem à sua memória alguém que profetiza em nome dele? Em teu nome não expelimos demônios? Quem tem essas práticas? Você conhece mais alguém além desse grupo que tem essas práticas de expulsão de demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aonde se vê tantos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, nós não fizemos tantas coisas no teu nome. Eu não conheço, vocês não me pertencem. Apartam-se de mim, vocês que adoram outros deuses, e não ao Pai. Olha, vamos... a segunda carta de Pedro. Olha só como que ele fala pra gente, como fica bem explícito o que Pedro fala. A segunda carta de Pedro, logo no verso 1, diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Lembra que eu disse, tem um dia certo do julgamento. Agora, vai para frente um pouquinho, a partir do 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, e como os animais selvagens que nascem para ser caçados e mortos, eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens, e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os desejos imorais, os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição do Criador. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. O Criador reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. Queridos, quem são esses homens? Será que é tão difícil? Olha para o mundo, olha ao seu redor e veja que quem está crescendo, quem está multiplicando a cada dia. 30 anos atrás, pouco se ouvia falar em líderes espirituais. Você precisa de líder espiritual? Realmente precisa de um líder espiritual? Acaso, olha só, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, que apenas serve para nos locomover.
A alma é o nosso sentimento, é a nossa sensação. Se você, sem alma, por exemplo, acaso tivéssemos um corte no corpo, nós não sentiríamos dor. E todo sentimento, todo tipo e espécie de sentimento que nós temos está ligado à nossa alma. E o espírito? O espírito é o que nos traz o raciocínio. O espírito é o que nos liga ao nosso Pai, é o que faz com que tenha essa ligação. Ele nos deu o fôlego de vida, ele nos soprou em nós o espírito, ele colocou em nós o próprio espírito dele. Por que nós precisamos de um guia espiritual? Nós precisamos de alguém que guie a nossa mente? Nós precisamos de alguém que nos diga o que fazer? Lá em João, na primeira carta de João, ele diz que não é necessário que ninguém nos ensine. O Espírito nos guiará por toda a verdade. Então deixe que o seu próprio entendimento, que o que você compreende quando você lê as Escrituras, não pense que você está errado e que o que te dizem, que o seu pastor, que o seu líder espiritual está certo. Não. Dê ouvidos ao seu entendimento, ao Espírito que ensina a você todas as coisas. Olha só o que vai acontecer com esses homens. Vamos lá em Lucas 6, do verso 24 ao 26. Olha só. Lembre-se, as Escrituras falam de coisas que diz respeito ao nosso espírito, à nossa vida eterna. Então, quando falar que o que eu vou dizer aqui, não pense que está englobando todas as pessoas. Deixa eu falar para você, olha só, no verso 24 ele diz assim, ó, mas ai de vós os ricos, porque tende a vossa consolação. Não pense que são todos os ricos. Se a pessoa trabalhou honestamente e conseguiu ter bens materiais, bom, é isso que ela deveria valorizar? Não. O nosso Messias diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Bom, mas se a pessoa tem, se ela conseguiu com o esforço dela, parabéns para ela. Mas quando diz assim, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação, está falando desses homens que são ricos. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Por que ele está falando de falsos profetas aqui? Os pais, os antepassados, louvaram os falsos profetas. Se as pessoas também louvarem você, é porque você se tornou um falso profeta. É porque você está falando coisas agradáveis, coisas boas que essas pessoas querem ouvir. Ai de você, ai de nós, ai daqueles que falarem coisas que não são verdadeiras. Ai de vocês quando essas pessoas que estão ao seu redor te elogiarem. Não deixe eles te enganarem dizendo que eles são vítimas. Eles não são vítimas. Veja, dentro dos tempos deles, eles são apenas elogiados. Bom, pense, reflita. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu entendo, o que eu vejo e quem são os falsos profetas. São esses mesmos que se dizem ungidos de Deus. Queridos, obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Você está assistindo o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se no canal. Curta aí a nossa página também no Facebook, é o facebook.com/Verdade das Escrituras. Tem o Twitter, no @verasescrituras. Tem aí o Skype, o Google+, também, tudo no nome Verdade das Escrituras. O nosso e-mail. E compartilhe os nossos vídeos, nos ajude aí curtindo, tá ok? Muito obrigado, que a paz do nosso Pai esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.